canvas de propósito, galera, tá? Que nós vamos unir aí essas duas ferramentas. Qual que é o interesse de você unir essas duas ferramentas aí na hora que você está trabalhando? Por que que é interessante você ter essa unidade dessas duas, né, trabalhar essas duas ferramentas? É muito importante porque essas ferramentas o, elas acabam trazendo para o contexto do trabalho uma visualização, um mapa de quando você te dá maior capacidade de pensamento, de reflexão, de entendimento e planta uma ideia já para que você possa, muitas vezes nesse brainstorm inicial, quando você está montando o cipó aqui, o Canva, você já tem muitas vezes a ideia de um resultado. Então você já trabalha você já consegue estabelecer métricas dentro desse primeiro momento. É muito interessante porque você não fica perdido nas suas ações e atitudes, você já começa a trabalhar com uma perspectiva. E aí te dá uma perspectiva, você já não desce. Isso vai gerar, claro que no time, uma perspectiva. Você precisa colocar primeiro o seu time para fazer algumas pré-análises. Quando você pergunta, por exemplo, da onde que vem? Qual que é a matéria-prima? O que nós vamos mapear? O que nós vamos pegar? Então isso já te dá uma capacidade de analítica do processo. E quando nós entramos com o Canva, então, o Canva vai nos dar uma estrutura, um porquê, um propósito a ser seguido. Por quê? Vai nos dar um título, tá? Um nome específico do processo a ser mapeado. Então a gente vai trabalhar, não vai trabalhar no escuro. Tá? Por exemplo, fluxo de produção do café especial de torra média. Então eu vou pegar geralmente o fluxo da torra média, ok? Uma meta, objetivo estratégico. Uma meta específica mensurável com um prazo definido. Exemplo, reduzir o lead time em 30% dos pedidos online até dezembro de 2025. Então isso é um objetivo estratégico. Lembra que a gente está no Canva, tá ok? Escopo, descrição clara do início e do fim do produtos incluídos. Então a gente vai do pedido do cliente até a entrega do produto acabado à família do café especial. No meu caso, eu estou analisando o café, tá ok? Então do pedido do cliente até a entrega do produto acabado. Então a gente mapeia, a gente faz uma descrição de fato. E aqui existem profissionais que eles nos ajudam a entender aquela galera que trabalha com discovery, aquela galera que mapeia realmente, que descreve. Esse profissional hoje ele é muito demandado no mercado, é caro, tá? Mas temos aí, me fugiu agora, descriptor, não é? Eles vão mapeando, eles vão, conforme você vai conversando, eles têm a capacidade de ir desenhando isso descritivamente. Isso depois para você montar fluxo, para você montar ferramentas, até para você montar um MVP é muito importante, tá ok? Stakeholders e KPIs. Pessoas envolvidas e indicadores de cada área. O exemplo: comercial, lead time de respostas, operações, tempo de ciclo, logística, wipe. Então nós temos aí as pessoas envolvidas e os indicadores que nós vamos utilizar, tá ok? Então comercial, lead time de resposta. Tudo isso no Canva. Olha como o Canva vai se apresentando uma ferramenta já mais robusta nesse sentido. Hipótese de melhoria, suposição sobre problemas e oportunidades. Esperas no preparo representam 40% do lead time. Setup de demora, 2 horas. Então a gente vai. Só que a gente trabalha com hipóteses nesse sentido do Canva no MVP. Tá ok? Nós trabalhamos nesse contexto. Quais são os recursos necessários? Pessoas, ferramentas e acessos requeridos. Por exemplo, um time multifuncional, cronômetro, software de mapping, acesso ao ERP. Então, nós vamos precisar disso. E quais são os riscos de mitigação? Possíveis obstáculos e como contorná-los. Por exemplo, resistência do chão de fábrica, workshop prévio, falta de dados, integração ERP. Ok? Então, resistência do chão de fábrica. Isso acontece em 140% das aplicações de qualquer tipo de sistemática que você vai implantar dentro das empresas, tá ok? Como usar o Canva? Preencha sessões, uma folha, né, A3. Apresente ao patrocinador algo autogestor para a liderança, tá? E sirva como contrato visual durante toda a implantação. Então, conectando tudo. O CIPOC define o que e quem.
alimenta sessões, scope, stakeholder do Canvas. O Canvas de propósito reforça o porquê mapeamos, alinha metas e valida escolhas do escopo. Com ambos validados, siga para a coleta de dados e a construção do mapa do estado atual, sabendo exatamente o que e o porquê e como fazer. Isso daqui já é um grande pontapé inicial no cenário, tá bom? Então nós trabalhamos aqui duas ferramentas. Rodrigo, qual que é o interesse de você trazer as ferramentas? É, muitas vezes, pessoal, o fato de nós ensinarmos uma ferramenta para um funcionário, claro, destrinchando e muitas vezes abrindo mão do conceito técnico, nós o motivamos. E o fato de você me ensinar uma ferramenta para um funcionário seu, ele vai se sentir motivado. E repito, a parte educacional dentro de qualquer implementação, ela é fundamental. A, a TOTUS antes de ser, era RM. RM era o dono do sistema da folha de pagamento. Hoje é TOTUS, tudo TOTUS. Mas era RM antigamente. O pessoal não vai lembrar, mas os mais antigos vão lembrar. Na época da RM, a gente ia para Ribeirão Preto, fazia parte educacional. É muito importante. Quando chega para a implementação, pessoal, você já tem um alinhamento. É muito legal. Rodrigo, mas eu vou ensinar para um cara que opera prensa, Cipoc. Vou ensinar para um cara que opera prensa, Canva. Entenda a parte educacional. É claro que nós vamos utilizar algumas ferramentas para que eles possam entender. Por exemplo, olha, nós vamos aplicar um sistema aqui e vai acontecer o VSM. É claro que nós não vamos precisar ficar formando a galera. Claro que não. Mas o fato de nós mostrarmos para ele, e é claro que não precisa ser só a galera do chão de fábrica, de repente o seu tático não sabe. De repente você tem um funcionário aí que ele caiu na mão dele, caiu no colo dele a implementação, e ele nunca ouviu falar de CIPOC, nunca ouviu falar de... Então a gente vai e faz um workshop rápido, cara, uma coisa breve, pode ser alguma coisa até online, no sentido, então, a nossa percepção nós entendemos durante esses 15 anos que a maior dor, o maior problema que as empresas enfrentam é a resistência que nós encontramos lá no Canva. A resistência por quê? A pessoa não entende o que ela está fazendo, entende? Então ela não precisa passar por um processo de entendimento. Nós clareamos esse entendimento para o seu time. Antes de você chegar numa empresa muito grande e pagar um absurdo, eduque o seu time. Me chame, nós vamos sentar. Rodrigo, eu tenho um time aqui de 30 pessoas, eu tenho um time de 40, eu tenho um time de 100, então nós vamos sentar. Qual que é a melhor forma, estratégia para que nós possamos educar, qual que vai ser o processo que você vai colocar? Nós vamos conversar e vamos alinhar. Não, Rodrigo, eu vou trabalhar, vou fazer essa implantação, meu pensamento. Qual que é o objetivo? O objetivo é captar recurso, Rodrigo. Não, o objetivo é certificação. Ah, tá, porque se o objetivo for captar recurso, você precisa de um trabalho. Se o seu objetivo for certificação, você precisa de um trabalho mais duradouro. Então, eu sempre falo assim, porque não caiam na tendência de que a certificação, não, eu fiz a certificação depois, não. Aí, se for certificação, aí que o nosso trabalho ele se torna mais importante ainda. Porque você vai trabalhar na perduração do resultado. Então, você vai, por exemplo, você conseguiu o selo do ISO 9000, então, na sua empresa, toda vez que você for descer lá no chão de fábrica, a galera já está educada. A galera não vai separar o lixo, a galera vai trabalhar com 5S, a galera vai ter o Kaizen na veia. Ok? Então, nós vamos convencer o seu time de que ele está ganhando com o ganho da empresa. Nós vamos quebrar esse ciclo. O que acontece muitas vezes hoje? Hoje nós temos o funcionário de base lutando contra o patrão. Então, quebrar nós precisamos implementar no sentido de colaboratividade, colaboração, ok? Então é isso que nós vamos implementar e nós voltamos com mais informações, com mais ferramentas mas sempre trazendo esse contexto, tá? Se você está pensando em colocar, em implementar e você tem um time, você tem uma galera que não faz a menor ideia do que é a metodologia Lean, do que é a filosofia Lean, de como trabalhar esse contexto, qual é o tipo de pensamento que nós devemos ter em nossa mente para que nós possamos operar a partir dessa filosofia, me chame, tá? Manda um direct, entre em contato comigo, mande um e-mail, que nós vamos aí até sentar, fazer uma reunião, a gente faz uma call
alinha os ponteiros e aí a gente estuda a melhor maneira de treinar o seu time, treinar a sua equipe, para que a sua implantação fique mais barata e mais eficaz. Um programa que de repente poderia durar 6 meses, com uma educação bem feita, com um trabalho, por exemplo, às vezes você tem um projeto de 6 meses na sua empresa, para a gente já finalizar. 6 meses, você tem um projeto de 6 meses. Um trabalho de educação bem feito em 20 dias, um mês, reduz, olha só que louco, hein? Reduz essa implantação para 5, 4 meses. Porque a galera ela vai ter ali, nossa, tá vindo um negócio aqui que vai me projetar. A galera abraça aquilo ali com. Agora, se você chegar e pôr apenas sem ter esse trabalho educativo no seu time, isso vai durar um ano. Escreve o que eu tô te falando. Porque a galera não sabe, a galera vai ficar desmotivada, vai criar resistência, sabe? Os seus líderes de chão de fábrica, eles vão achar que eles vão ser mandados embora, eles vão começar a boicotar, os consultores que estarão lá, eles não vão ajudar, eles vão esconder informações. E aí vira aquela frustração que todo mundo já conhece. Então, pessoal, bora até o próximo conteúdo.